Bom, boa tarde a todos aqui, aqueles que eu estou vendo e aqueles que eu não estou vendo. E o tema da palestra de hoje já foi discutido aqui nessa casa, mas e por conta disso, então, eu vou tentar adaptar um pouco, fazer algo um pouco diferente, em virtude do público aqui, né? E o tema é influência espiritual. E eu começo essa palestra perguntando se todo mundo aqui acredita em espírito. E eu vou pedir só que levante a mãozinha assim de leve para me dizer se acredita ou não acredita. Ok, todo mundo aqui acredita em espírito, então. Eu pergunto isso porque a casa espírita às vezes é visitada por pessoas que são curiosas e tem gente que vem sem ter essa certeza mesmo, né? Achando que vai encontrar, vai conversar com os espíritos aqui dentro, e não é bem assim que a coisa acontece. Mas a segunda pergunta que eu faço é: será que existem espíritos aqui conosco agora? E aí eu pergunto de novo, quem que acredita, levanta a mãozinha. Existem sim, né? Existem muitos espíritos aqui conosco agora. Se houver algum médium vidente aqui na sala, ele estaria vendo os espíritos. Não é o meu caso, eu não estou vendo nenhum deles, mas tenho certeza que estão aqui em grande quantidade, né? E se a gente for pesquisar isso nas obras básicas do Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no item 232, ele deixa claro o seguinte: seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos e intervindo em nossas reuniões. Então, mesmo que não houvesse ninguém médium aqui dentro, eles estariam ali, né? O tema de abertura foi tumultos. Interessante que tumulto tem tudo a ver com isso, né? Porque será que nesses tumultos que a gente vê às vezes aí filmados na TV ou que a gente está presencialmente ali, assim como existem aquelas pessoas encarnadas, existe também uma multidão, tem um tumulto de pessoas, existe também uma multidão de desencarnados ali. E a gente vai confirmar, estudando esse tema aqui, influência espiritual, que a vibração, o pensamento das pessoas ali presentes interfere diretamente no tipo de influência espiritual, ou seja, de espíritos desencarnados que estão ali presentes naquele tumulto. Então imaginem que o tumulto está acontecendo por algum motivo de discórdia, né? Normalmente é assim que acontece um tumulto. Aqueles espíritos que estão lá, desencarnados, ou seja, estão do outro lado, não estão sendo visíveis ali para a maioria das pessoas, eles estão naquela mesma vibração de discórdia e incentivando muitas vezes aquele desconforto moral que está acontecendo ali naquele momento, né? E aí em seguida, no Livro dos Espíritos, eu fui procurar mais alguma referência, e lá na pergunta 87, Kardec faz a pergunta seguinte, né? Os espíritos ocupam uma região determinada no espaço? E a resposta dos espíritos os espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais. Ou seja, a gente não tem consciência disso na maior parte das vezes. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Então, olha só, analisando esse finalzinho aqui, né, há regiões interditas aos menos adiantados. Dá a entender que, assim como nós não podemos entrar em alguns lugares aqui, na nossa Terra, né, algumas portas são fechadas para a gente, para os espíritos algumas portas são fechadas também. A exemplo da porta desse centro espírita, por exemplo, né? Muitos espíritos estão aqui conosco agora, mas existem alguns aos quais foi proibida a entrada, porque talvez fossem espíritos arruaceiros que queriam causar algum tipo de desconforto aqui dentro e eles estão lá do lado de fora, né? Parece estranho assim para aqueles que nunca se depararam, nunca estudaram o espiritismo, mas é assim que acontece, né? Os espíritos, assim como nós, embora eles possam penetrar todos os espaços, né, existem também bloqueios energéticos espirituais que impedem alguns tipos de espírito a frequentarem alguns tipos de lugar. E isso, por mais estranho que pareça àqueles que não estudam o espiritismo, acontece. Seguindo, a gente pode imaginar que, então, aqui dentro, né, como eu falei agora, só existem espíritos bons.
Isso também não é verdade, né? Embora aqueles arruaceiros não tenham entrado, alguns deles possam ter sido proibidos lá, estão no lado de fora, estão aqui dentro espíritos também de todo tipo, né? Porque eles nos acompanham, lembram da pergunta anterior? Então tem pessoas aqui que estão mais de mal com a vida hoje e talvez estejam próximos deles espíritos que estão nessa mesma vibração. Existem talvez aqui hoje pessoas que estão super de bem com a vida e por conta disso existem também outros espíritos que estão super de bem com a vida ali ajudando. Existem espíritos que estão aqui de repente nesse meu lado aqui ou nesse lado aqui me intuindo, né? Me ajudando a ter ideias para me comunicar da melhor maneira possível com vocês. Existem espíritos que talvez sejam da região aqui, tenham falecido há algum tempo, mas ainda estão muito materializados e resolveram assistir à nossa palestra. Eles já sabem que acontece uma reunião aqui nas terças-feiras às 3h30 da tarde. Né? Então o mundo do lado de lá não vem a ser muito diferente do mundo do lado de cá. Eles também sabem o que estão acontecendo e estão vindo aqui frequentar o nosso encontro. Para ouvir o que eu estou falando, para ouvir o que o palestrante do outro dia está falando. Né? E eles estão por aí ao longo da nossa vida. No Livro dos Médiuns, item 232, a gente pode ver a confirmação disso, né? Ele fala assim lá, o Kardec: onde quer que haja uma reunião, há uma assembleia oculta que simpatiza com a qualidade ou com os defeitos dos seus membros, mesmo na ausência de qualquer evocação. Ou seja, não há necessidade de chamar os espíritos em qualquer tipo de reunião, e quando a gente fala de reunião aqui não significa que é aquela mesa de reunião para ser discutido um tema, em qualquer aglomeração de pessoas, como um tumulto, que foi citado no início, existe ali uma assembleia oculta, é o termo que o Kardec usa, né? Que simpatiza com a qualidade ou com os defeitos dos seus membros. Então, se tem gente de moral elevada, os espíritos ali presentes serão de moral elevada. Se tem gente de moral rebaixada, esses serão os espíritos que estão ali presentes. Seguindo, como eu falei anteriormente, se fechássemos as portas aqui, janelas, os espíritos continuariam presentes aqui conosco, porque a eles essa barreira material não impede nada. No entanto, existem outras barreiras que os impedem de vagar indistintamente por qualquer lugar que tivessem à vontade. Né? Esse tipo de acesso é permitido de acordo com o nível evolutivo dos espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, então, na pergunta 91, o Kardec questiona: a matéria oferece obstáculo aos espíritos? E ele deixa claro lá que não. Eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Porém, como eu falei, né, existem barreiras energéticas, espirituais, que impedem a presença de alguns espíritos em alguns lugares. E permitem o acesso de outros a outros lugares mais distantes, outros mundos e etc. Né? E aí a próxima pergunta que me vem à cabeça é, já que eles estão aqui, já que eles nos acompanham o tempo todo, eles interferem em nós? E o Kardec, novamente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, questiona, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? E a resposta dos espíritos é clara, diz assim: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Olha essa palavra, né? Esse advérbio ali, frequentemente. Frequentemente significa que é muitas vezes, né? Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então parece, né, pode vir na nossa cabeça que eu sou uma espécie de um fantoche e que os espíritos estão me conduzindo, né? Se a gente lesse esse texto aqui sem muita atenção ou sem se preocupar com a razão, né? Aí olha só, a gente pode imaginar o seguinte: eles podem nos conduzir, podem interferir, mas a decisão final é minha. Eu tenho uma coisa chamada de livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio vai me permitir ser conduzido por esse lado ou pelo outro lado. Todo mundo aqui deve lembrar daqueles desenhos animados antigos, em que tinha lá um anjinho do lado do bonequinho aqui desse ombro e um capetinha do lado do bonequinho no outro ombro, né? Tinha sempre ali o anjinho falando uma coisa boa e o capetinha tentando tirar ele do caminho correto. É mais ou menos por aí, né? Existem os espíritos bons, tentando nos dirigir para os bons caminhos, e os espíritos ainda em processo evolutivo pequeno e que estão tentando nos tirar do caminho do bem. Mas para onde eu vou? Eu vou para onde eu aceitar ir. Ou seja, se eu alimentar o espírito bom,
Se eu der atenção para o espírito bom, eu recebo influência boa. Se eu der atenção, se eu alimentar o espírito ruim, eu irei para o lado ruim. E aí a próxima pergunta é, então eles interferem nos nossos pensamentos, mas eles interferem na matéria, né? Nessa mesa e tal? Bom, eu diria que o maior exemplo da interferência dos espíritos na matéria é a tal da água benta, digamos, lá na Igreja Católica, né? Ou da água fluidificada, que chamamos aqui no Centro Espírita, né? Existe a interferência de um magnetizador na água, mas na grande maioria das vezes existe um espírito por trás que está auxiliando na carga energética que está sendo direcionada para aquela água. Todos nós podemos magnetizar uma água, todos nós temos poder de magnetização diferente, alguns mais, uns menos, mas a gente pode. Agora, quando bem intencionados de verdade, espíritos bons estarão nos ajudando a magnetizar aquilo. Então, se a água é matéria, né, é um líquido, mas é matéria, está evidente aqui que os espíritos podem interferir na matéria, mas eles podem interferir muito mais. Eles deixam a sua energia por onde passam. Se eles vieram aqui, eles deixam... Eu sou um espírito encarnado agora, né? Eu estou deixando as minhas energias aqui nessa cadeira, nessa mesa, nesse copo d'água aqui, nessa cadeira ali que eu sentei, e assim todos os outros que estão por aí estão também deixando as suas energias nos objetos materiais. Não é à toa que, por vezes, ao adentrarmos em algum lugar, sentimos uma sensação desagradável, né? Sensação essa que pode ser causada pela própria presença espiritual negativa ali dentro ou pela presença espiritual que ficou impregnada, a energia impregnada na matéria, né, no próprio ambiente. Antigamente tinha-se muito hábito, né, de levar, hoje eu acho que isso é menos frequente, mas ainda acontece por aí, de levar uma roupinha da criança para benzer, né? O que estava se fazendo ali? Tentando tirar algum tipo de energia negativa, digamos assim, que estivesse ali incomodando, ou carregar aquela peça de roupa com uma energia positiva, promissora, que vai elevar o moral daquela pessoa, daquela criança, daquele idoso, daquele adulto, enfim, que estivesse doente, estivesse passando por um mau período, certo? Então, a influência dos espíritos na matéria é também evidente e comprovada, e a gente pode encontrar manifestações desse tipo no nosso dia a dia diversas vezes. É só a gente começar a prestar atenção que algumas coisas acontecem aí, que a gente não atenta normalmente, né? Normalmente estamos no automático e a gente não nota muito bem o que acontece no nosso redor. Mas, lá no Livro dos Espíritos, então eles interferem na matéria? Sim. Mas lá no Livro dos Espíritos, pergunta 525, Kardec questiona o seguinte: os espíritos exercem sua influência de outra forma, além dos pensamentos, isto é, atuam diretamente na realização das coisas? E a resposta dos espíritos é clara, sim. Em seguida, ele fala, nunca agem fora das leis da natureza. Claro, eles respeitam as leis divinas estabelecidas, mas agem sobre a matéria. No Livro dos Médiuns, no item 129, falando sobre o mesmo tema, o Kardec escreve, o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, objetos. Olha, da matéria cósmica universal. Então, existe uma matéria invisível que permeia todo o universo, da qual os espíritos se utilizam para formar qualquer objeto. São fenômenos raríssimos, mas todos vocês já devem ter ouvido falar de algum tipo de fenômeno de materialização. Então, existe também essa possibilidade. Não é comum, mesmo porque não há necessidade dos espíritos ficarem se exibindo para materializar qualquer coisa aqui, mas existe, e existem médiuns que são muito aptos, digamos, a desempenhar esse tipo de, não chamaremos de fenômeno, mas de habilidade, digamos assim, né, de materialização. No outro livro do Kardec, a Gênese, capítulo 14, no item chamado Os Fluidos, item 14, ele fala assim, ó, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Que transformação é essa, né? Pegar o fluido cósmico universal e transformar em alguma coisa. Ou mesmo uma matéria e dar a ela uma carga energética diferente. Olha só, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. O que é uma intenção? Uma vontade, né? A pessoa, o médium, teve vontade de fazer isso. Usei a palavra o médium, né? É só o médium.
O médium como entendido, aquele de fenômenos? Não, né? Segundo Kardec, todos somos médios em diferentes níveis. Então, qualquer pessoa, algumas vezes, por meio da intenção, acaba energizando positiva ou negativamente alguma coisa. Outras vezes, são produtos de um pensamento inconsciente. Ou seja, tanto o médium, aquele médium clássico, aquele que está envolvido com experiências espíritas, com manifestações espíritas, que é conhecido e nomeado pela população como um todo como médium, mas todas as pessoas que têm um certo tipo de mediunidade, segundo Kardec, está presente em todos nós, é um fenômeno biológico, todos nós podemos interferir nas outras coisas, na matéria e nos outros espíritos. E o mais interessante disso, às vezes acontece de forma intencional, mas às vezes não é intencional. E aí é que está o grande problema, né? Quando fazemos intencionalmente, a gente sabe o que está fazendo, né? Mesmo fazendo o mal ou fazendo o bem, a gente sabe o que está fazendo. Mas em alguns momentos, quando essas coisas que nós fazemos se repetem com muita frequência, né? Lembram-se lá no início, o Kardec falou que frequentemente, se repetem-se muitas vezes. Essas atitudes, pequenas coisinhas, né? Elas se tornam automáticas para a gente. E nem sempre essas pequenas coisinhas são coisas boas. Muitas vezes são coisas ruins, né? Xingamentos, né? Palavras que não deveriam ser usadas, manifestações de qualquer tipo no trânsito são muito comuns, né? Pequenas atitudes que acabam se tornando rotineiras, são praticadas frequentemente. O que acontece com essas pequenas atitudes que se tornam frequentes? Elas saem do nosso consciente, digamos assim. Elas não são mais intencionais, a gente não teve mais necessariamente vontade de fazer, a gente fez porque já entrou no automático, né? A gente já age assim. Sabe aquela música do Dorival Caymmi chamada Gabriela? Que diz mais ou menos assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela? É mais ou menos nessa onda que nós nos encontramos muitas vezes. Nós vamos repetindo atitudes de maneira impensada, inconsciente. Essas atitudes acabam se transformando em hábitos, e aí quando vira um hábito, a gente já não toma mais muita consciência do que está fazendo. Esse hábito acaba virando um comportamento, ou seja, cada vez mais normal no nosso dia a dia, e esse comportamento acaba caracterizando a nossa personalidade como um todo, né? Vários comportamentos diferentes. E é aí que reside o grande problema. Lembram-se daquele livre-arbítrio que a gente falou anteriormente? De os espíritos frequentemente nos conduzem? Aí é que eles nos conduzem, porque a gente não pensa mais. A gente não tem mais a nossa consciência em pleno estado de vigília. A gente se deixou levar pela situação, né? E ainda defendemos a bandeira de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. A gente acha que está certo, né? Do tipo, eu não levo desaforo para casa, né? Comigo é assim mesmo, bateu, levou. Eu falo alto mesmo e acabou, né? Eu xingo mesmo e acabou, certo? Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, e coisas desse tipo, certo? Bom, seguindo, então que fique bem claro, né? Algumas vezes é intencional a nossa influência espiritual, a nossa daí sobre o meio, mas muitas vezes não é, certo? Também é dos espíritos que estão do lado de lá, né? Os desencarnados. Aí então fica claro, né? Nós somos manipulados por eles? Não. Nós podemos ser manipulados por eles se assim permitirmos. Se nos deixarmos levar por esse comportamento automático e inconsciente, nós seremos manipulados por espíritos bons ou por espíritos ruins, dependendo do nosso pensamento. Se pensamos só em coisas boas, são espíritos bons que estarão nos conduzindo e muitas vezes nos ajudando inconscientemente a tomar decisões favoráveis. Mas quando os nossos pensamentos são ruins, a nossa vizinhança é ruim, os nossos hábitos são ruins, aquilo que assistimos na TV é ruim, aquilo que lemos no jornal é ruim, aquilo que conversamos naquelas pequenas reuniões é ruim, aquele tipo de música que ouvimos é ruim. Quando tudo isso é ruim, é claro que são espíritos de ordens inferiores que se aproximam da gente, né? Tradicionalmente assim, ou habitualmente chamam-se encosto, né?
Por que encosto? Ele quase se encosta mesmo, né? Ele vem ali e está quase apoiado da gente, é claro. Tudo que a gente está fazendo é vibrar naquela mesma intensidade que o Espírito tem interesse. É claro que ele vai ficar encostadinho na gente. E cada vez nos influenciando mais. E a gente não toma mais consciência disso. Porque o nosso livre-arbítrio foi embora, né? Nós estamos agora trabalhando só no automático. A gente não toma mais consciência do que faz, não sabe mais o que falou, o que não falou, nem o que pensou, muitas vezes, né? Porque a gente quase mais nem pensa, a gente já anda sempre no automático, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 530, sobre esse mesmo tema, depois de falar um bocado de coisa, eu tirei um trechinho que o Kardec, os Espíritos resumem muito bem o que a gente está falando aqui, né? Ou seja, de nós permitirmos que os Espíritos nos conduzam ou não permitirmos isso. E ele fala assim: não seria justo nem acertado responsabilizá-los, os Espíritos, por todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Todas as decepções que experimentais e das quais sois o principal culpado pela vossa irreflexão. Em seguida ele exemplifica: convence-te, pois, de que, se tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos Espíritos. Então aqui ele deixa claro, né? A gente pode ser conduzido? Pode, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nos mantivermos vigilantes, atentos ao que a gente está fazendo, donos da nossa consciência, a gente não será conduzido por espíritos negativos, a menos que queiramos, certo? Agora, infelizmente, a grande maioria de nós vive a maior parte do dia de forma quase inconsciente, né? A gente não sabe mais o que está fazendo. A gente vai fazendo, vai andando, vai dirigindo, a gente não sabe o que fez. É como dirigir o carro e passar marcha, né? A gente sabe quando vai passar marcha? Não sabe mais, né? A gente simplesmente passa a marcha, é inconsciente, certo? Então, hábitos que viraram rotina para a gente, né? Seguindo, como é que esses espíritos conseguem interferir na gente? Bom, nós somos seres compostos de 3 partes, a gente pode dizer, né? Uma parte é a nossa fagulha divina, digamos assim, o nosso espírito propriamente dito, nossa inteligência, nossa consciência. Outra parte é o nosso corpo físico, esse que eu estou vestindo aqui hoje, que é o único que eu tenho agora para trazer para vocês. E outra parte é um corpo energético que está ao redor do meu corpo físico aqui, chamado de perispírito. Esse corpo energético, ele não é bem só energia, ele é semimaterial, é a definição que o Kardec dá, né? Ele é energia, mas ele é matéria. Na verdade, energia e matéria são 2 coisas que se relacionam muito, né? Intimamente relacionadas, já deixou bem claro um grande cientista do século XX, que era sempre retratado assim na frente de um quadro, com um giz na mão, o cabelo descabelado, né? E botava uma fórmula lá, E igual a mc ao quadrado, Einstein, que já deixou bem claro que energia e matéria se relacionavam muito, né? Estavam intimamente relacionadas. Então, o perispírito é esse corpo fluídico, semimaterial, um pouco matéria, um pouco energia, do qual os espíritos se valem para interferir na gente. Por quê? O espírito de verdade, ele é consciência, né? Ele é inteligência, é isso que ele é. É só isso que ele é. Agora, quando ele encarna num corpo material, ele precisa fazer essa comunicação. E essa comunicação com um corpo de matéria se dá por meio do perispírito. Esse envoltório semimaterial, é assim que o Kardec denomina, né? Pelo qual ele consegue interferir na matéria. Então, ele como consciência, ele usa um corpo meio energético, meio material, com o qual ele consegue interferir agora nos corpos materiais, né? No meu caso, nós aqui. Lá no item 54 do Livro dos Médiuns, o Kardec diz assim, ó, o perispírito, né, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Olha, o perispírito é que faz essa relação, né? A Igreja Católica chamava isso, ou chama isso, de aura, né? Vocês já devem ter ouvido esse nome assim, a aura, certo? Aquela energia que está ao redor dos espíritos. No item 55, também, no Livro dos Médiuns, ele fala: qualquer que seja o grau em que se encontre o espírito, ele está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza e se depura na medida em que se eleva na hierarquia espiritual. Ou seja, quanto mais elevado é esse espírito, mais sutil é esse corpo energético que ele carrega, certo? E quanto menos elevado, mais material, mais bruto,
né? A ponto de que muitos espíritos conseguem, representam-se exatamente da maneira como eram ali, né? Se tiverem esse interesse. No Livro dos Médiuns, item 58, ele fala assim: o espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. É o que a gente falou antes do perispírito, né? É o intermediário entre a consciência e o corpo físico. Isso pode afetar a nossa saúde? É claro que pode afetar a nossa saúde, né? E afeta muito a nossa saúde. A medicina cada vez tem aceitado mais a influência espiritual na cura dos pacientes. Existem inúmeros estudos científicos nas maiores universidades do mundo, comprovando, por exemplo, a influência da oração sobre a cura dos doentes. Só a oração, né? A oração tradicional, aquela reza, assim, só isso, né? Estudos nas maiores universidades do mundo comprovando a influência dessa espiritualidade sobre a cura, né? Sobre a saúde do corpo. Influencia tanto na saúde física, como a gente falou, já que eles influenciam na matéria, quanto na saúde mental. E é claro que a nossa saúde mental, ela acaba repercutindo na saúde física. E vice-versa, a nossa saúde física acaba repercutindo na nossa saúde mental. Quando estamos maus fisicamente, acabamos ficando meio debilitados moralmente, né? Sem vontade de verdade, a cabeça parece que não funciona mais muito bem. E quando a cabeça também começa a ir mal, por qualquer motivo que tenha acontecido no nosso dia a dia, o nosso corpo também começa a desfalecer, né? A gente começa a ficar fraco, sem muita vontade de fazer as coisas. Então, um interfere no outro diretamente. E como fugir dessas influências? Bom, acho que eu até já respondi, né? Se a gente pensa coisas boas, a gente atrai coisas boas. Se a gente pensa coisas ruins, atrai coisas ruins. Não é só pensar, lembre-se, às vezes é intencional, às vezes não. Ou seja, se deixarmos no automático e nos envolvermos com situações desagradáveis, a probabilidade de espíritos desse mesmo nível se aproximarem e nos conduzirem é muito grande, né? Agora, se nos envolvermos com coisas boas, do bem, promissoras, que levam ao crescimento moral, espiritual, físico, total, é óbvio que serão espíritos desse mesmo tipo que se aproximarão da gente e nos ajudarão a conduzir aquela tarefa. Então vai depender da gente, do nosso livre-arbítrio. O grande problema é que a gente abre mão do nosso livre-arbítrio todos os dias, né? A gente abre mão do nosso livre-arbítrio quando a gente escuta uma notícia na TV e não para pensar a respeito dela. E simplesmente aceita aquilo como verdade porque a gente acha que está na TV, então é verdade. A gente abre mão do nosso livre-arbítrio quando a gente pega um livro para ler e simplesmente porque virou livro, a gente acha que aquilo é verdade. E quantas mentiras estão escritas nos livros, né? Nos livros didáticos, por exemplo, né? Quantas coisas atravessadas estão escritas nos livros didáticos das crianças nos colégios, né? Quantas outras mentiras estão escritas nos outros livros científicos por aí afora, certo? Mas a gente acaba abrindo mão do nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de analisar, a nossa razão para decidir alguma coisa com base no nosso conhecimento e tomamos aquilo como verdade sem nos darmos ao trabalho de avaliar. E aí é claro que a gente vai ser conduzido por espíritos de todos os tipos, normalmente por espíritos não muito elevados, né? Aqueles que não mais nos atrapalham do que nos ajudam. Bom, tem uma máxima da Igreja Católica de São Bento. São Bento é um monge, foi um monge, né? Italiano, viveu lá por volta de 480 e tanto, depois de Cristo, claro, São Bento, né? E ele escreveu uma frase assim, ele foi um legislador, na verdade ele escreveu quase um tratado de administração dos mosteiros. Mas uma das coisas que ele escreveu foi o seguinte, eu vou botar aqui em latim como ele escreveu, né? Ora et labora, que significa em bom português, ora, né? Muito similar ao nosso, orar mesmo, rezar, reza, e labora também está meio parecidinho com o português, né? Tem aí a palavra laborar em português, mas conhecida como trabalha. Reza, mas trabalha. Porque ficar só rezando, né? Não vai resolver muito a tua vida. Certo? Arregaça as mangas,
Bota as coisas para acontecer. E assim a gente começa a fugir das influências negativas, né? Já diz o nosso ditado, cabeça vazia é moradia do cara lá, né? Certo? E por fim, para a gente saber se está no caminho certo, né? E para finalizar, gosto de trazer duas outras máximas aqui, né? Uma está descrita no Livro dos Espíritos, pergunta 919. Kardec questiona os espíritos assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos são diretos, objetivos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Essa frase que é atribuída a Sócrates, na verdade ela já é muito mais antiga do que Sócrates, não se tem ideia exata de quem foi, mas Sócrates foi responsável por divulgá-la muito assim, né? Conheça-te a ti mesmo. Começa a refletir, olha para dentro, né? E de que maneira? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, pergunta 919, a continuação dessa pergunta, ele responde o seguinte, lá no meio da resposta que é grandona, Santo Agostinho fala o seguinte: ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Bom, isso não é coisa só para santo fazer, né? Qualquer um de nós pode fazer isso ao final do dia ou no início do dia, né? Passa a tua consciência, né? Analisa o que tu fez durante o dia e vê se tu não deixou a desejar, né? Se tu não tratou alguém de maneira inadequada, se tu não deixou de ajudar alguém quando tu poderias ajudar, né? E pensa como é que tu poderias fazer isso melhor no dia de amanhã. Afinal de contas, amanhã tu tem uma nova chance, né? Mais uma nova chance depois e outra nova chance. Enquanto o Papai do Céu permitir, a gente terá nova chance. O problema é que a gente entra nesse automático, né? E aí no automático a gente esquece o livre-arbítrio, deixamos-nos ser conduzidos por todo tipo de aberração que acontece por aí, né? Em todos os lugares, e aí é óbvio que quem se aproxima não são os espíritos da melhor categoria. Bom, então com essas três máximas, ora mais trabalha, conheça-te a ti mesmo e revisa a tua consciência todos os dias, eu encerro a palestra, espero que tenha sido claro para vocês, tenha conseguido alcançar o meu objetivo, que é mostrar para vocês que dá para fazer diferente, certo? Muito obrigado pela atenção daqueles que eu estou vendo e daqueles que eu não estou vendo.